Olá! Todo inventário judicial é demorado? Muitos já conhecem ou já tiveram que procurar um profissional para saber questões relacionadas ao inventário de um familiar ou um ente querido. Por muitas vezes pensamos que o inventário sempre será um procedimento demorado, que pode levar anos, fazendo com que os herdeiros protelem o máximo que podem para ingressar com tal procedimento. O que muitos não sabem é que dentro dessa figura do inventário judicial também há formas mais céleres de conduzir o procedimento. Para entendermos melhor essa questão, precisamos entender que o inventário se divide em judicial e extrajudicial. O inventário extrajudicial, já referido em um post anterior, ele compreende o procedimento realizado em cartório, quando todos os envolvidos estão de acordo com a partilha dos bens, não há menores ou incapazes entre os herdeiros, sendo considerado de longe o procedimento mais recomendável. Já o inventário judicial, ele se divide em 3 ritos distintos. São eles: o inventário pelo rito do arrolamento sumário. Essa modalidade ela é simplificada e vem prevista nos artigos 659 a 663 do CPC. Destina-se aos casos onde as partes sejam capazes e haja consenso entre todos, trazendo consigo os mesmos requisitos do inventário extrajudicial. Porém, não podemos esquecer que o famoso inventário no cartório, ele é um procedimento opcional e que demanda o pagamento de todos os custos, podendo as partes, em caso de poucas posses, optar pelo rito do arrolamento sumário em caso de consenso. O segundo rito é o arrolamento comum ou sumaríssimo. O arrolamento sumaríssimo ou arrolamento comum, ele tem regras no artigo 654 e é cabível quando o valor dos bens inventariados não forem superiores a 1.000 salários mínimos. Poucos profissionais se aprofundam nessa modalidade e acabam por muitas vezes levando seu cliente a perder tempo sem necessidade, principalmente se pensarmos que 80% da população brasileira não possui bens a inventariar que ultrapassem o valor de 1 milhão. Ainda, em relação a esta questão, muitos esquecem que o bem a ser inventariado muitas vezes é dividido com uma meia, companheira, e que a ela cabe 50% do espólio, ou seja, se uma família possui um bem de 2 milhões, conseguirá se valer deste procedimento que tende a ser muito mais célere do que o inventário solene, em decorrência dos atos que deixam de ser obrigatórios. Na modalidade do arrolamento comum, pode até haver divergências entre os herdeiros e existir herdeiros incapazes, porém, não podem os bens componentes do espólio ultrapassar o valor de 1.000 salários mínimos. O terceiro rito é o tradicional e solene, inventário tradicional. Ele tem caráter residual, porque ele é cabível quando nenhuma acima das opções for possível. Isso porque o rito tradicional ele exige diversos atos durante o procedimento. Muitas vezes, cada ato exige a manifestação do juiz da causa, levando meses e até anos para que se alcance o objetivo final, que seria a partilha dos bens. O procedimento, em sua forma mais complexa, em suas diversas fases, petição inicial, nomeação de inventariante, primeiras declarações, citações, impugnações, avaliações, cálculo de imposto, últimas declarações, pagamento de dívida, partilha ou adjudicação. Regulamenta-se pelas regras, então, do artigo 610 a 658. E deve ser adotado, por exemplo, nos casos onde há interesses de incapaz, litígio entre os interessados ou valores acima de 1.000 salários mínimos. Ressalto ainda que o prazo para ingresso do procedimento de inventário, independente da via ou do rito escolhido, é de 2 meses, podendo o Estado cobrar multa caso decorrido este prazo, conforme estabelece o artigo 611 do Código de Processo Civil. Com isso, concluímos que nem todo o processo judicial será demorado, e cabe ao advogado, recebendo do seu cliente todas as informações necessárias, avaliar qual é a forma mais adequada do ingresso do inventário, encaixando ela dentro da previsão legal. Uma coisa interessante de falar é que aqui no Rio Grande do Sul, o inventário pode ser proposto posterior ao tempo dos 2 meses, pois aqui não se tem a cobrança dessa multa
após os 2 meses do inventário. Uma boa tarde para todos. Até logo!